que Pedro está recebendo proposta diretamente aí, está sendo bombardeado por times aí europeus, times árabes, está todo mundo atrás do Pedro, né? Dessa vez não é um time da Arábia, não é Arábia, mas sim time russo que está agora interessado em Pedro. E só que essa conversação aí não está às claras. Por enquanto, esse clube só entrou em contato com os dirigentes do atleta. Primeiramente, os clubes chegam nos dirigentes ou até no próprio jogador para saber se o jogador tem interesse, porque ele é o principal interessado. Se ele tem interesse em querer sair do clube e vir para outro. Mas o time que está interessado em levar o Pedro dessa vez é o Zenit, isso mesmo, o Zenit da Rússia. É, esse mesmo time que ficou enrolando o Flamengo o tempo todo com o Claudinho e com o Wendel, né? Enrolou a janela inteirinha e não liberou nenhum dos dois jogadores pro Flamengo. Quer dizer, só enrolou o Flamengo e o Flamengo acabou sem fazer contratação nenhuma. É esse mesmo. Agora ele está interessado em levar um Pedro, porque tá sabendo de tudo aí, já tá, lógico que eles estão sabendo de tudo que tá acontecendo, quer aproveitar esse tumulto, esse mal-estar, tá, entre Pedro, entre o Sampaoli, entendeu? Porque o pessoal sabe de tudo que tá acontecendo, né? A história diz assim: o clube russo se reuniu com os empresários do atacante rubro-negro e pretende realizar uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões na cotação atual, para tirar o jogador do clube. O Zenit ainda não formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pela contratação de Pedro. A princípio, o time russo só conversa com os representantes do camisa 9 rubro-negro. Importante frisar que essa não é a primeira vez que Zenit e Flamengo se envolvem em possíveis negociações. Antes da janela do futebol brasileiro se encerrar, o Mengão buscou as contratações de Claudinho e Wendel. No entanto, os russos não facilitaram a vinda para o rubro-negro. E com isso, as transações acabaram não acontecendo. Além do Zenit, outros times demonstraram interesse na contratação de Pedro na janela de transferências. Sabemos que em julho o Al Hilal ofereceu cerca de 30 a 35 milhões de euros pelo atacante. Já o Benfica do Portugal acenou a oferta na casa dos 18 aos 20 milhões de euros. Quer dizer, galera, isso é só proposta, só conversas ainda com os empresários. Cara, os árabes veio e ofereceu de 30 a 35 milhões para levar Pedro. O Flamengo não liberou, vai liberar pro Zenit? Vai liberar pro Zenit por 25 milhões? Ah, cara, é claro que não vai, né? É claro que não vai. Então, o Zenit que fez aquela palhaçada com o Flamengo, segurando lá, falando que ia liberar, que ia fazer negociação com o Claudinho, que o Wendel acabou deixando o Flamengo aí a ver navio, por também a diretoria vacilou, é culpa da diretoria mesmo, que é sempre culpa da diretoria, né? Essa diretoria, esse negócio de Pedro sair do Flamengo, esquece, que o Flamengo não vai liberar o Pedro agora, né? Precisando de atacante. Sei que o Pedro não tá tendo oportunidade, as oportunidades de Pedro são poucos minutos lá no Flamengo, tá sendo pouca, não está utilizando o mesmo Pedro, o Pedro tá entrando sempre nos finais da partida, mas o importante é ele entrar. O importante ainda é tentar arrumar um esquema para que jogue Gabigol e Pedro, ou Pedro e Bruno Henrique, os dois, porque tá meio chato, por quê? Porque antes o Sampaoli tirava o Gabigol, colocava o Pedro, agora não, ele tira o Gabigol e tá colocando, não está mais fazendo aquela troca que ele fazia Gabigol por Pedro. E o mais interessante é que no último jogo, ele, para colocar o Pedro, ele tirou o Bruno Henrique, quer dizer, o Pedro ficou neutro lá dentro, sozinho. Tira o jogador ofensivo para fazer cruzamento na área, porque Pedro é fixo na área. E quando tira o Pedro de dentro da área, ele fica perdido, ele fica totalmente neutro no jogo. Aí ele tem que saindo da área para vir buscar jogo, cara, mata com o Pedro. Aí todo mundo cai matando, porque o Pedro não consegue finalizar, o Pedro não consegue fazer gol, o Pedro não faz nada no jogo, ele fica neutro. Agora, que seria uma audácia, é muito difícil, mas seria uma audácia um dia São Paulo colocar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Aí a gente ia ver o que ia dar nisso daí, cara. Que seria algo inusitado pra gente ver o que dava. Seria interessante.
Se vocês acham que seria interessante aí colocar esse trio de ataque, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, seria uma boa tática aí o São Paulo fazer um teste com esse ataque aí, deixe seus comentários aí abaixo na descrição desse vídeo.